Este ano, vários casos de gripe aviária foram detectados no Brasil, ameaçando as granjas comerciais, mas felizmente sem atingir nenhuma delas. No Paraná, o setor avalia que, mesmo com os desafios sanitários, foi um ano positivo para o setor. Veja o balanço de 2023 e as perspectivas para 2024 no maior estado produtor da proteína na série especial Retrospectiva 2023. Respondendo por 1/3 da produção nacional, com média de abate de 5 milhões de cabeças por dia e 2 bilhões de cabeças no ano, o Paraná manteve em 2023 altos índices de produtividade. Somente no primeiro semestre deste ano, o estado produziu cerca de 1.073.000 toneladas para o mercado internacional, o equivalente a 41% de toda a produção brasileira exportada. No valor bruto da produção agropecuária, a participação da avicultura de corte corresponde a 18% do agronegócio no estado, chegando a 34,6 bilhões de reais em 2022. No comparativo da produção de carne de frango nos 3 trimestres de 2022 e 2023, o crescimento foi de 8%, passando de 3.238.598 toneladas produzidas nesse período do ano passado para 3.496.582 toneladas de janeiro a setembro de 2023. Para o sistema FAEP-Senar do Paraná, foi um ano positivo. Os mercados estão se abrindo. China habilitou mais 3 plantas paranaenses para exportar frangos. Israel abriu o mercado, apesar da situação da guerra, que a gente não conseguiu medir ainda como que vai ser esse mercado, mas é positiva essa abertura de mercado. Produtores têm investido com mais cautela, por causa do momento econômico e tudo mais, e alta de custos, têm investido um pouco mais de cautela, mas não parou o investimento na avicultura, né? Então a atividade cresce, né, no estado do Paraná. Então aumentou a exportação, tem aumentado os mercados, aumentou o volume para mercados já existentes. Então o balanço é positivo da avicultura esse ano. Para o Alexandre, 2023 foi um ano de pressão das taxas de juros e margens apertadas quanto aos custos de produção. A questão da energia elétrica pesou muito para a gente, foi um desafio e continua sendo. E a questão do aquecimento, que principalmente de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, a questão do aquecimento para o avicultor ali dobrou ou até mais do que dobrou o valor. A rentabilidade nossa teria que estar um valor acima um pouco, para a gente cobrir os custos tudo e para sobrar uma certa quantia um pouco maior. O maior gargalo, acho que não só no setor da avicultura, mas no geral do agro todo, é a questão da taxa de juros, né? Para tu hoje fazer um investimento ali, o valor está alto dos investimentos também, mas o que está influenciando muito é a taxa de juros. Essa teria que baixar. O César também foi impactado pela elevação das taxas de juros nos contratos que assumiu. Além disso, sentiu maior rigor na classificação da carne de frango. Porque houve uma retração de mercado, né? Então acabou que as cooperativas, no nosso caso, foram um pouquinho mais duras na classificação, né? E a remuneração caiu bastante, né? Teve uma redução bastante sensível, que a gente sentiu, né? Nos nossos aviários. A taxa de juros bem mais elevada que anos anteriores, né? Nós tivemos agora vários anos seguidos com investimentos bastante relevantes e a gente sentiu que as taxas estão, né? Sentiu não, está lá o contrato assinado, o contrato foi assinado com taxas bem mais elevadas do que os anos anteriores, né? O principal desafio em 2023 para os avicultores do Paraná foi a circulação do vírus H5N1 ameaçando granjas comerciais. O estado segue com status sanitário livre de influenza aviária de alta patogenicidade. São 13 casos confirmados em aves silvestres. Com a redução do fluxo migratório pelo litoral paranaense, o número de ocorrências está estabilizado, mas o monitoramento segue permanente. Infelizmente, todos foram em aves da natureza, em pássaros migratórios e que acabou não comprometendo em nada a nossa grande produção industrial. Por quê?
porque a gente vem desde 2011 exigindo dos criadores medidas de biosseguridade. Telamento de aviário, fechar a porta, desinfecção do acesso, inibição de pessoas circulando, que são todas medidas de biosseguridade. Sim, nós passamos os apuros, porque dois casos que nós tivemos em criação de galinha caipira, teve assim uma reação imediata de um mercado sensível, como é o mercado japonês, que suspendeu a importação de 2 estados, mas quando o Brasil demonstrou cabalmente, eles restabeleceram a condição. Na avaliação do Carlos Eduardo, foi um ano turbulento no cenário político-econômico. Mesmo assim, o produtor segue com a expansão na propriedade. O quadro sanitário sem precedentes intensificou a rotina de processos de prevenção dos aviários. A ponto da gente pedir quarentena até para os prestadores de serviço, a ponto da gente pedir para que vizinhos diminuíssem ou praticamente extinguissem a criação de aves, galinha de fundo de quintal, nas propriedades vizinhas, para que a gente pudesse ter uma melhor garantia de sanidade. A gente está saindo em 2023 muito mais maduro, a gente está saindo em 2023 com uma experiência nova, pelas alternativas que a gente teve que arrumar de manejo, de condução do nosso negócio. Mesmo na dificuldade, a gente continua investindo, continua acreditando, a gente teve que fazer umas alterações, umas adequações. As perspectivas do setor para 2024 incluem patamares de remuneração mais elevados, reequilíbrio de taxas de juros e renovação dos compromissos com a biosseguridade. E nós temos, portanto, pela primeira vez, e isso pode ser para o resto da vida, a presença do vírus, H5N1, circulando em nosso meio. Por isso, a gente tem que reforçar, sim, todos os dias a nossa condição de plena biosseguridade. O desafio sanitário continua, Os produtores têm se preocupado mais com a biosseguridade dentro das granjas e têm feito bem a tarefa deles, que é trabalhar bem essa questão de isolamento de granjas, não permitir que pessoas de fora entrem. Tudo isso que é biosseguridade são pequenas ações, mas que evitaram um cenário pior. O ideal é que grãos esteja num preço que seja adequado para quem está produzindo esse grão e também para quem precisa consumir. Não adianta ele cair tanto o preço muito e nós avicultores nos darmos bem, mas de outro lado quem produz não tem rentabilidade. Isso não é interessante. A gente nota um movimento entre os próprios produtores, esperançosos. A gente vai se dedicar ao matrizeiro, que é uma atividade nova. A estimativa nossa é produzir já a partir de 2024, durante o ano 2025, 11 milhões de ovos férteis.